Isaías capítulo 6, nós vamos ler Isaías capítulo 6, versículos 1 a 9. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 9. Minha Bíblia é NVI, mas eu estou aqui, imprimi, acho que está no meio da revista atualizada. Mas Isaías capítulo 6, versículos 1 a 9, alguns irmãos já acharam aí, já estão alto ali, já estão na fera ali. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 9 diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Estamos diante desse texto cujo personagem principal, o protagonista aqui desse bloco, é o profeta Isaías, que a gente bem conhece, considerado como profeta messiânico, que falou bastante a respeito da vinda de Jesus, do Messias. Cerca de 700 anos antes de Jesus ter nascido, ele já havia profetizado a respeito dele, que ele viria de uma virgem, falou do seu nome, que seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que seria Emmanuel, Deus conosco. Mas eu gostaria que nós olhássemos para esse texto e pensássemos um pouco sobre a nossa visão. E o título que eu coloquei aqui para essa mensagem, que eu intitulei Restabelecendo a Nossa Visão. Deus nos formou de uma maneira maravilhosa, e a forma de nós nos comunicarmos com o nosso universo externo é através dos 5 sentidos. Deus dotou todo ser humano com esses 5 sentidos, que é visão, audição, tato, paladar e olfato. Mas desses 5 sentidos, a visão é que tem o maior poder de alcance. A gente consegue perceber cerca de 85% de toda a nossa percepção vem da visão. E os outros 10% vem da audição. Então, perfazendo aqui a audição e a visão, nós temos 95% de toda a nossa percepção. E os outros 5% são divididos nos outros 3 sentidos. Mas é interessante que Isaías diz nesse texto que ele teve uma visão. E nessa visão também ele ouviu serafins clamando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então Deus propiciou esse momento importante na vida do profeta Isaías para
restabelecer a visão dele, não apenas essa nossa visão física, mas a visão espiritual, a visão de propósitos, de projetos. Porque quando a gente fala visão, a gente não pensa apenas na visão física, né? Mas o homem de visão, o homem que tem projetos, que tem ideais, que tem diretrizes, que tem propósitos. E a gente olhando para esse texto, como eu disse que o título seria restabelecendo a nossa visão, mas poderia também colocar como olhando em 3 direções, olhando para o alto, tendo uma nova visão de Deus, olhando para dentro de si, tendo uma nova visão de nós mesmos, e olhando para os lados, tendo uma nova visão do mundo. O grande escritor e pensador A.W. Tozer escreveu tantos livros. Ele chega a dizer no livro, que é um best-seller, que chama-se Mais Perto de Deus, ele diz o seguinte: o baixo conceito de Deus, mantido quase que universalmente entre os cristãos, não entre os pagãos não, entre os cristãos, é a causa de uma centena de males menores em toda parte. Ele não está dizendo que é um baixo conceito do povo pagão, um baixo conceito de Deus dos próprios cristãos. Porque nós dizemos que servimos a Deus e na realidade nós servimos, mas muitas vezes nós não temos uma visão completa de Deus. E Deus se deixou revelar no Antigo Testamento e no Novo de uma forma progressiva. Ele começa lá no livro de Gênesis, no princípio criou Deus. Então, se a gente lesse só o início de Gênesis, nós teríamos uma percepção de que Deus é simplesmente o Criador. Mas à medida que a Bíblia vai sendo aberta e que os livros vão surgindo, nós vamos tendo uma visão mais ampla de Deus. Vamos ver um pouco como Deus se manifesta, daí onde surge no livro de teologia os atributos de Deus. Vamos vendo não só Deus como Criador, mas como sustentador, o Deus amor, o Deus redentor, o Deus provedor, o Deus protetor e assim por diante. E nesse texto, o profeta Isaías já era profeta, já estava assumindo o ministério profético, né? Vinha de uma linhagem de líderes, mas precisou ter essa visão para que os seus olhos espirituais fossem restabelecidos, para ter uma visão diferenciada e completa de quem realmente era Deus, depois de quem realmente Ele era, depois realmente o que o mundo precisava. Então, olhando para esse texto, eu percebo que muitos de nós cristãos precisamos desse restabelecimento da nossa visão, principalmente nessas 3 áreas. E veja que o texto fala que ele teve essa visão justamente no ano em que o rei Uzias morreu. E quando a gente vai ler o contexto desse rei, lá em Crônicas e no próprio livro de Reis, não foi um rei bom, não. Foi um rei que deixou muito a desejar. E parece que a influência desse rei afetou também o povo de Israel. Mas foi justamente no ano que esse rei morreu que Isaías teve essa visão majestosa, deslumbrante, impactante de Deus. Então, em primeiro lugar, à luz desse texto, nós precisamos restabelecer a nossa visão acerca de Deus. Os 4 primeiros versículos mostram isso. O profeta Isaías fala: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E como que ele viu o Senhor? Qual foi essa visão? Ele fala que ele estava assentado num alto trono, um trono exaltado, não é isso? Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E o versículo 4: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías, embora fosse profeta, embora viesse de uma linhagem de líderes, precisou dessa visão de Deus, de ter esse encontro, essa experiência pessoal com Deus,
para que as escamas dos seus olhos fossem removidas, para que ele visse com clareza algumas partes, alguns atributos, algumas qualidades de Deus que talvez estavam mortas dentro de si, ou até mesmo esquecidas. E nessa visão que ele teve de Deus, ele pôde primeiramente contemplar um Deus majestoso, a majestade de Deus, porque ele fala assim, ó, o rei, né? O rei, o Senhor dos exércitos. Ele vê Deus na sua majestade sentado no trono. E nós precisamos enxergar que o Deus que nós servimos, embora seja o nosso Pai Celestial, e que a gente não precisa de protocolo para se dirigir a Ele, mas esse Deus que é Pai também é o Senhor do universo, é o Rei dos Reis, está sentado no alto e sublime trono. A gente precisa ter essa visão de um Deus majestoso, um Deus que está acima de tudo e de todos. E Isaías teve essa visão, ele restabeleceu essa visão a respeito da majestade de Deus. Ele vê Deus sentado não apenas num trono, ele fala que era um trono alto e sublime, e não apenas ali sentado, mas sendo adorado pelos querubins, como ele realmente merece e como ele deve ser tratado. Um Deus que não cobra de nós, mas que almeja, que deseja a nossa adoração, que deve ser uma adoração voluntária e espontânea. Isaías teve essa visão majestosa de Deus, ele teve essa visão desse Deus majestoso sentado no alto e sublime trono. Além de ver Deus e enxergar a sua majestade, Isaías também enxergou a santidade de Deus. Esse Deus que é Pai, que é amoroso, que é bondoso, mas que é santo e que requer que cada um de nós também se santifique. Por diversas vezes nós vamos ver no Antigo Testamento, santificai-vos porque eu sou santo, sede santo porque eu sou santo. E nessa visão, Isaías contempla os serafins voando ao redor de Deus, o adorando e dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías restabelece a visão dessa majestade, dessa soberania de Deus, um rei que está acima de tudo, um rei que está sendo adorado, mas ao mesmo tempo um rei que é santo. Porque a gente conhece muitos reis, muitos líderes aí que a sua vida depõe contra eles, mas não existe nada de imperfeito de Deus. Ele é totalmente perfeito, ele é totalmente santo. E Isaías olha e vê esse Deus sentado no seu trono e os serafins clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E nós precisamos lembrar da santidade de Deus, e essa santidade que nos impulsiona também a ser santos. Além dessa majestade de Deus, além da santidade de Deus, Isaías também pôde contemplar o poder de Deus. Veja que o poder de Deus era tão grande que ele diz o seguinte, ó: as bases do Libiá se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ele observou que esse Deus era um Deus cheio de poder, é um Deus onipotente, que aquele lugar não poderia deter, não poderia contemplar. Aquele lugar se encheu de fumaça, e aquele lugar tremeu, se moveu à voz do que clamava. É esse Deus que nós servimos, gente. Um Deus santo, majestoso, um Deus que é Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores, mas também é um Deus que tem poder, e o poder dele está acima de todos. Por isso que a Bíblia fala: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós servimos um Deus poderoso. Por isso que o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É isso. Nós servimos a esse Deus e nós precisamos, gente, mesmo como cristãos, restabelecer, restaurar a nossa visão a respeito de Deus. Porque tem gente aí, às vezes muitas pessoas aí ensinando errado, olha, achando que Deus é o nosso office boy,
achando que Deus é nosso menino de recado, determinando, querendo mandar em Deus. Quem somos nós para mandar em Deus? Nós somos mera criatura. Ele é o Senhor dos Senhores. Devemos olhar e reconhecer o senhorio de Deus, reconhecer a majestade de Deus, reconhecer a santidade de Deus, reconhecer o poder de Deus, mas sem esquecer que esse Deus majestoso, que esse Deus santo, que esse Deus onipotente também é o nosso Pai Celestial e que tem prazer em se relacionar conosco e que também é nosso amigo. Mas não podemos tratá-lo simplesmente como amigo. Ele é amigo, é Pai, mas é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Deus majestoso e soberano, é o Deus que é santo e é o Deus onipotente. Isaías teve essa visão e foi impactado por essa visão de Deus. E agora, com a sua visão restabelecida acerca de Deus, ele pode também agora olhar em outra direção. Agora que ele olha para o alto e tem essa visão clara de Deus, ele olha para si e tem uma visão clara de quem ele era. No versículo 5 a 7, logo no versículo 5 ele gritou: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei, é o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a tua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Quando Isaías agora, que está com a sua visão restabelecida acerca de Deus, agora ele é, de certa forma, direcionado a olhar para dentro de si, e ele enxerga ali uma pessoa pecadora, e ele diz: ai de mim. E a gente precisa também olhar para a nossa pecaminosidade. Embora sejamos redimidos, salvos, continuamos sendo pecadores. Só que somos pecadores lavados e remidos pelo sangue. Porque às vezes o ser humano, quando se converte, vive naquela síndrome do filho do rei. Eu sou filho do rei, eu sou vencedor, eu posso todas as coisas, eu vou determinar. Isaías agora, diante dessa santidade de Deus, ele cai em si e olha a sua pecaminosidade. É a santidade de Deus que serve de parâmetro para enxergarmos a nossa pecaminosidade. Veja que agora ele diz: ai de mim. Mas se você pegar no capítulo 5, veja o que ele diz por diversas vezes. No capítulo 5, versículo 8, ele diz: ai dos que adquirem. No versículo 11 do capítulo 5, ai dos que se levantam. No versículo 18 do capítulo 5, ai dos que se prendem. No versículo 20, ai dos que chamam mal do bem. No 21, ai dos que são sábios. No 22, ai dos que são campeões. Mas agora ele cai em si e diz: ai de mim. Até então era ai dos outros, mas agora, quando ele é impactado pela essa visão de Deus, ele cai em si e diz: ai de mim, eu sou um pecador. Ele olha para dentro de si e vê uma pessoa que não é merecedora do amor de Deus, que não é merecedora da graça de Deus. Ele fala: ai de mim, estou perdido, os meus olhos viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos ter uma visão acurada de quem nós somos. Apesar de sermos filhos de Deus, de sermos cidadãos dos céus, nós somos pecadores, carentes da misericórdia, da graça e do amor de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele fala que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Mas depois ele fala: mas Deus,
segundo a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, Ele nos vivificou, nos deu vida e nos fez sentar nos lugares celestiais, lá ao lado do Pai. Olha que privilégio, meros pecadores, mas justamente nos méritos de Jesus, não nos nossos méritos, fomos considerados dignos de estar assentados nas regiões celestiais. Então, quando a gente tem os nossos olhos abertos para enxergar realmente quem Deus é, os nossos olhos são livres para a gente enxergar realmente quem nós somos. Isaías olha e vê sua pecaminosidade, mas ao mesmo tempo vê sua dependência de Deus. Olha, ele reconhece que é pecador. Ele fala: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Ele enxerga a sua pecaminosidade, mas também entende que ele não podia fazer muita coisa, nada, para resolver esse problema da sua pecaminosidade. Ele reconhece que depende de Deus, e aí onde entra Deus? Quando o ser humano reconhece o seu pecado. Quando Isaías diz: ai de mim, e aí Deus providencia algo, lá no versículo 6 e 7. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado lá do altar, com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Isaías entendeu que ele dependia de Deus para lidar com a sua pecaminosidade, e Deus entra em ação. Gente, a cura para o pecado não vem de dentro de nós, a cura do pecado vem lá de cima. É Deus se movimentando em direção ao homem. Por isso que João disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, mas depois ele diz no versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Esse Verbo é Emanuel, é Deus conosco. É Deus que providencia o remédio para o pecado. Deus pega lá, orienta os anjos vai lá, tira a brasa viva do altar, vai lá e toca nos lábios de Isaías e fala: pronto, o teu problema era isso? Era os teus lábios que tratavam contra você, que te condenavam? Já não tem mais condenação. Você foi restaurado. É isso, gente. Precisamos então restabelecer a visão acerca de nós mesmos, reconhecer a nossa pecaminosidade, reconhecer a nossa dependência de Deus e também contar com a nossa restauração. Porque quando a gente se arrepende, Deus vem e nos restaura. Isaías foi restaurado, os anjos disseram para ele: a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Deus nos restaura. Deus está sempre atento com o coração quebrantado. O Provérbios diz que aquele que confessa a sua culpa e abandona, alcançará a misericórdia. Paulo fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Deus providencia a restauração de Isaías. Ele já providenciou a restauração de cada um de nós. E se ainda estamos lutando com alguma coisa, porque Isaías era um homem de Deus, profeta, mas ainda estava lutando com esse problema. E às vezes nós estamos enfrentando uma dificuldade, lutando com alguma coisa, com a natureza pecaminosa, que Paulo fala que a carne milita contra o Espírito, está lá em Gálatas 5,16. E às vezes nós estamos lutando com erro, com a dificuldade, e isso chama-se pecado. E Deus é tão misericordioso que Ele vem, quando a gente confessa com Isaías: ai de mim, Ele vem nos perdoar. O apóstolo João, escrevendo na sua epístola, capítulo 1, ele fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas o sangue de Jesus, Filho do seu Cristo, nos purifica de todo pecado.
confessa pecado. E Deus vem e nos liberta. E agora Isaías já está com a sua visão restaurada a respeito de Deus, e agora com a sua visão restaurada acerca de si mesmo, e agora ele pode olhar para o lado e enxergar a necessidade do mundo. Então precisamos também restabelecer nossa visão acerca do mundo. Versículo 8 e 9, depois que Deus trata com Isaías, o versículo 8 diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí ele agora, totalmente refeito, restabelecido, tratado por Deus, ele responde: eis-me aqui, envia-me. E Deus fala: então vai, e diz isso. Isaías agora começa a olhar para o mundo e vê o mundo necessitado do amor de Deus. Porque quando o crente ou quando a pessoa não é restaurada a respeito de Deus, a respeito de si mesmo, ele olha para o mundo e vê atrativos, e também olha para o mundo e vê o mundo condenado, e o mundo tem atrativos, e o mundo também é um mundo condenado, mas a gente esquece de entender que esse mundo que tem atrativos e que é condenado é um mundo necessitado do amor de Deus, porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é universal. Isaías agora olha para aquele mundo de uma maneira diferente e vê a necessidade do mundo. Vê que esse mundo depende de Deus. Ele olha essa dependência de Deus, ele olha a sua pecaminosidade, ele é restaurado e agora ele olha para o mundo e vê a necessidade do mundo e ao mesmo tempo enxerga a urgência do seu ministério em relação ao mundo. Entende que ele deveria se colocar à disposição de Deus para proclamar a salvação do mundo. Quando Deus fala: quem enviarei? Ele não fala assim: olha, manda outro profeta. Não. Ele diz: aqui, Senhor, me envia. Me envia. Nós somos especialistas em passar batata quente. Não, manda outro. Eu não, Senhor. Manda quem tu quiseres, menos eu. É isso? Isaías agora totalmente restabelecido, ele fala: eis-me aqui, Senhor. Pode me mandar. Envia-me. Ele vê essa necessidade do mundo, enxerga a urgência do ministério em relação ao mundo. E a resposta a essa necessidade e a urgência do nosso ministério em relação ao mundo: estou aqui, pode me usar. E Deus fala: então vai e faz isso, como diz o versículo 9, né? Vai e diga a esse povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. É isso que eu queria trazer para vocês, porque às vezes nós estamos bastante tempo na igreja, bastante tempo servindo a Deus e esquecemos quem realmente Deus é. Não temos uma visão clara e precisa e ampla de Deus. Enxergamos só algumas partes de Deus, aquelas partes que são boas para nós. Olha, Ele é meu pai, né? Ele é bonzinho, Ele é meu amigo. Mas esquecemos que Ele é santo, que Ele é onipotente, né? E que Ele é majestoso e que Ele tem poder. E às vezes estamos na igreja e achamos: eu sou vencedor, Deus me amou, eu sou um verdadeiro cidadão do céu, eu estou aqui de passagem. Mas esquecemos que nós somos pecadores, que dependemos de Deus e que nossa restauração precisa ser feita através de Deus. E às vezes nós estamos aqui, aqui um pedacinho do céu, que maravilha. Esquecemos que lá fora, e segundo alguma estatística, gente, de um camarada que me falou, um grande líder, ele disse que a cada 1 minuto, cerca de 174 pessoas estão indo para o inferno, porque não querem Jesus. Acho que esse número já aumentou, né? Quando ele me falou isso foi em 1987. O mundo cresceu. E o mundo está
sem conhecer Jesus. Por isso que nós precisamos, a todo momento, de falar: Senhor, no amor do Pai, vamos completar a missão. E muitas vidas precisam do Senhor Jesus. E Deus quer nos usar. Nós podemos e devemos ser missionários. Ali da igreja, da porta para fora, nas redes sociais, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, na nossa escola, para os amigos do trabalho, mostrando Jesus que é a nossa vida. Porque o mundo precisa. E é a santidade de Deus que serve de parâmetro para a nossa pecaminosidade. É a majestade de Deus que serve de parâmetro à nossa dependência dele. E é a visão restaurada de Deus que nos leva a restaurar a nossa visão pessoal e a visão que nós devemos ter do mundo que está ao nosso redor. Que Deus nos abençoe e que a gente pegue essa mensagem e coloque em prática e possa dizer para o Senhor, aí mesmo onde você está sentado, que você vai curvar sua cabeça e dizer assim para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, muito obrigado, porque nós temos a Tua palavra que é viva e que é eficaz. Muito obrigado, porque nós temos o Teu respaldo, a Tua ajuda, para que a nossa visão seja restabelecida acerca de Ti mesmo, para que a gente olhe para Ti e te enxergue como um todo, como Deus majestoso, como soberano, como Deus santo, como um Deus onipotente, mas ao mesmo tempo um amigo, um Pai amoroso. Mas que a gente também possa olhar para nós e enxergar o quanto dependemos de Ti, o quanto precisamos ser restaurados cada dia, lidar com as nossas falhas, com as nossas frustrações e com os nossos pecados, e saber que o Senhor tem enorme prazer em nos ajudar e nos purificar. Nos ajuda também a olhar o mundo de outra maneira com os Teus olhos, para enxergar a necessidade e a urgência de conhecerem a Jesus. Continua falando conosco através do Teu Santo Espírito, nos impulsionando a fazer a Tua obra. E se for preciso, que o Senhor faça como Isaías, que nos dê uma visão majestosa de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.